Então, o instinto natural ali de Sansão nesse momento era a preservação da vida. Então, ele disse: eu vou contra os filisteus e vou vencer. Um sentimento que veio ao seu coração de fora para dentro. E acabou que ele perdendo e tendo os olhos arrancados, que não serviu para mais nada, senão era para olhar o que o Senhor tinha para que ele olhasse, né? Então nós temos um Senhor vivo. A única religião que tem um Deus vivo é a nossa, é o cristianismo, né? E nós podemos ouvir o nosso Deus. Mas se quando despertar o relógio e tá muito frio a gente botar na função soneca e dormir mais um pouco, a justificativa, não, mas não tomo café, eu não tomo banho, eu não vou chegar atrasado, acaba que a gente chega atrasado. Se isso acontece 1, 2, 5 vezes, o que a empresa faz? Manda embora, né? Aí culpa o diabo ainda. É o diabo. Ainda a gente passa a culpa para Satanás, né? E aí chegou o tempo que nós não ouvimos mais o Senhor, irmãos. Mas hoje eu quero meditar num texto com os irmãos aqui. E creio que Deus vai, o Espírito Santo vai nos ajudar. 1 Pedro, vamos meditar em 1 e 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vai usar caneta? Não. Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, um apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto da galáxia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam a vós outros multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus dentre os mortos. Irmãos, então tudo começa aqui, na vida cristã. Quando Deus, ele nos gera de novo. E todos nós devemos nos fazer e fazer essa pergunta referente àqueles que nos cercam, nossos filhos, né? Nossa esposa, marido, irmãos. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua abundante misericórdia, que nos gerou novamente, ou nos gerou, ou nos fez, ou nos criou, para uma esperança viva pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que avaliar o nosso novo nascimento, onde ele ocorreu. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Quando Deus passou a falar conosco de dentro para fora. Houve esse dia? Houve um dia que o Senhor Jesus se apresentou para nós, se revelou para nós? Como diz em João capítulo 4, quando a mulher samaritana recebe a Jesus, e ela vai e conta para os homens, e eles acreditam que ele é o Messias. E eles vão lá e ouvem o Senhor Jesus. Então eles voltam para ela e dizem: nós acreditávamos nele porque tu falou, mas agora nós acreditamos porque o ouvimos. Então alguém falou do Senhor Jesus para nós. E nós cremos no Senhor Jesus por causa que essa pessoa falou. Mas houve um dia que nós ouvimos o próprio Senhor Jesus falar conosco. Ele se revelou a nós e nós nos reconhecemos mortos em nossos pecados, incapazes de nos salvar, condenados eternamente. E o recebemos e aí ele nos gerou de novo? Ou apenas alguém disse que Jesus existe, pediu para me aceitar, eu digo aceito, mas eu aceitei porque alguém falou que ele existe, eu acredito que ele existe, mas ele nunca se revelou para mim. Porque se o Senhor Jesus nunca se revelou para mim, todo julgamento que eu faço de Deus, ele é externo. Ele está relacionado aos meus sentimentos. E os meus sentimentos são produzidos pela minha carne. Então, quando as coisas, tipo, eu preciso de uma cura, eu começo a pedir a cura para o Senhor Jesus Cristo e observando os sinais externos.
do que vão acontecer referente ao que eu quero. E se eu não tiver sinais, eu estou perdido. Então eu preciso que o Senhor Jesus fale dentro de mim, do espírito para o corpo, para a alma. Não, eu não quero que você seja curado agora. Eu quero que você passe por essa doença. Ou vou curar você. E aí nós temos a paz que excede todo o entendimento. Então a eleição dos irmãos estava no fato não deles dizerem que aceitam o Senhor Jesus, porque os samaritanos aceitaram que Jesus era o Messias pelo que a mulher falava. Mas depois eles voltaram até a mulher e disse: agora nós cremos nele pelo que ele fala. Em algum momento da nossa vida o Senhor Jesus se revelou a nós e começou a falar conosco? Ou eu sigo o que esse homem fala de Jesus, aí não está dando muito certo a minha vida, eu mudo para aqui esse outro, e para aqui aquele outro, e para aquela religião, depois para aquela, depois eu passo a andar para cá, depois para lá. Conforme os acontecimentos vão acontecendo, eu vou mudando as minhas convicções. Ou seja, as minhas convicções vêm de fora para dentro. Os meus hormônios, o meu organismo, o meu corpo, as minhas sensações de medo ou de autossegurança, autodefesa, vão gerando as minhas decisões, as minhas linhas de raciocínio. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer na fé cristã, dado que nós temos um falso evangelho gigantesco no mundo, é olhar para mim mesmo. Eu faço parte desses irmãos aqui, a quem o apóstolo Pedro está se dirigindo? Se não, eu tenho que pegar versículos isolados, tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho que começar, Deus, eu preciso de dinheiro, preciso de prosperidade, olha a minha situação. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor Jesus já apareceu para mim e me disse: Alex, João, Maria, eu sou o nada te faltará. A minha presença é o nada te faltará. Mas de momento eu quero que tu passe por essa situação, como eu quis que o apóstolo Pedro fosse preso, depois fosse crucificado no madeiro e morto por amor de mim. Cada um de vocês, eu tenho um cálice para que vocês bebam, e o teu é esse. Então o Senhor Jesus apareceu para mim e me explicou por que a minha vida não está andando de acordo ao Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, sendo que Davi escreveu esse salmo fugitivo do seu próprio filho, com a vida totalmente destruída. Então há essa necessidade de eu examinar a mim mesmo e ver se o Senhor Jesus se revelou a mim e ele fala comigo. E se um dia ele se revelou a mim e passou a morar em mim e me gerou de novo, eu nasci de novo, por que ele parou de falar em um dado momento? Então continua o texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse novo nascimento, ele é carregado de uma viva esperança. Não é mais uma esperança morta, agarrada às circunstâncias externas. Quando o Senhor Jesus se revela a nós, o mundo secular aqui à nossa volta, o mundo material, ele se torna secundário, obsoleto, desnecessário. E a gente se apega a uma realidade eterna, a uma vinda do Senhor e uma habitação em sua morada para todo sempre. Esse é o revelar-se do Senhor Jesus a nós. Então os desejos ardentes que nós tínhamos por esse mundo são trocados pelo mundo eterno. Então aí houve o novo nascimento. E a partir daí há uma andada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma caminhada com ele. Verso 4. Para uma herança incorruptível, imaculada, e que não desvanece, reservada nos céus para nós. Então, a nossa herança, a nossa glória, o poder palpável, aquilo que é tangível, que é tocável, os tesouros e as riquezas que nos estão dadas, estão aonde? Nos céus. Efésios 1:3. E Deus vos vivificou dos mortos e vos assentou nas regiões celestiais, vos abençoando com todas as bênçãos espirituais.
embora as bênçãos espirituais elas sejam palpáveis, a gente pode tocar nelas e senti-las, elas estão nas regiões celestiais. E o Espírito de Deus que em mim habita tem que ir me conduzindo neste mundo, me preparando, me melhorando cada vez mais para esse glorioso dia, a qual tudo que me está reservado me será dado. Verso 5. Que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Então, quando que é a nossa salvação permanente e eterna? No último tempo, no qual vos alegrais grandemente. Aí nós devemos refletir. Eu estou grandemente alegre, irmãos? No quê? No que nós acabamos de ver. No novo nascimento, fomos gerados de novo. O Espírito de Deus habita em nós e se comunica de dentro para fora, não de fora para dentro. E ele nos revela as bênçãos espirituais, os tesouros eternos que nós estamos acumulando no céu, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói, o ladrão não pode roubar. E ele está nos alegrando com tudo que nos está proposto. E em breve nós receberemos. Ou eu não estou imensamente alegre? Se eu não estou, e houve um novo nascimento, e eu nasci de novo, a comunhão com o Senhor Jesus foi rompida. E eu tenho que ver por que essa comunhão está rompida. Porque se ela não está rompida, e eu nasci de novo, eu deveria estar imensamente alegre. Não é pouco alegre, não, é imensamente, veja. Não é só alegre, é imensamente alegre. Que coisa poderosa, irmãos. No qual vos alegrais grandemente, embora por um tempo seja necessário estar sob pressão por causa de muitas tentações. Porque a prova da vossa fé, sendo mais preciosa do que o ouro, que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor, honra e glória, na aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando que a nossa fé vai se tornar palpável, tocável, vista externamente? Na aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto agora, há mais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais. Então nós não vemos, mas o amamos. Nós não vemos, mas nos alegramos, com gozo inerrável. Meu Deus, com gozo inerrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas, irmãos. O fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Quando a nossa alma vai ser tirada desse corpo que tenta nos enganar, nos seduzir, pela semente do pecado que modificou as células. Vamos dizer assim, um câncer ele é uma biópsia do pecado. Para os irmãos que não sabem disso, eu sei que a ciência não vai confirmar isso, mas o câncer ele é uma biópsia do pecado, ele é um exemplo do pecado. É uma célula boa, viva, que morre, mas permanece mortal. Você consegue entender isso? O câncer é uma célula viva que morre, mas permanece imortal. Ou seja, ela não morre, ela se transforma. Ela sofre uma mutação. E essa célula que representa a morte vai comendo as células que representam a vida. E assim, o nosso corpo que foi contaminado com o vírus do pecado lá em Adão, ele vai levar a nossa alma para o inferno, irmãos. E a nossa alma está presa a esse corpo. E quando o nosso corpo morrer, ele leva a nossa alma para o inferno. Aí fica a pergunta, o nosso corpo está nos aproximando mais do inferno ou do pecado? Então, o que esse câncer fez, irmãos? Essa mutação. Ele pega tudo que é bom, a comida, a natureza, a intimidade entre o homem e a mulher, a família, tudo que é bom para o corpo físico, que vai gerar emoções na alma, e ele adultera. E começa a comer aquilo ali. Tipo, comer é bom, mas o pecado que habita na nossa carne quer levar o nosso corpo a ter compulsão pela comida. Comer desenfreadamente.
para ir destruindo o nosso corpo. Os olhos, a visualização, as cores, né? Olha quantas cores Deus criou, tudo isso é bom. Os olhos, o corpo anseia por ver uma nuance muito grande de cores, uma gama muito grande de cores. E a natureza, ela é infinita em cores. É uma metáfora, não estou literalmente dizendo que é infinita, né? É uma hipérbole, um sentido exagerado. Eu não sei se é infinita. Mas aí a célula cancerígena, metaforicamente falando, vai nos levando para a tela do celular, ali com uma compulsão exagerada, gerando sentimentos anormais, produzindo muito mais hormônios de noradrenalina, dopamina, do que poderíamos comportar. E tudo isso está anestesiando, confundindo, prejudicando a nossa alma e levando a nossa alma para o inferno. Então, quando nós nos desfizermos desse corpo, a nossa alma estará livre dele, salva eternamente, em um novo corpo, a qual o Senhor Jesus já preparou para nós. Então, nós precisamos alimentar esse corpo agora, por causa do pecado, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ele não pode mais andar sozinho como ele podia, lá no Jardim do Éden. Ele não tem mais domínio sobre si mesmo, ele quer carregar a nossa alma junto para o precipício. Então, tudo que o corpo faz, comer compulsivamente, cigarro, tela de celular, tudo isso está na alma, ligado à alma do homem. Se tratarmos a alma do homem, o corpo será controlado. E a alma do homem é tratada no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, mediante a fé no que há de vir. Mediante a fé no que há de vir. Então, nós guardamos o nosso corpo para esse dia. Continua o... Qual verso que eu parei? Recebendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora, eu quero abrir em 2 Pedro, capítulo de número 1 também. Verso de número 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente, com diligência, com esforço, com foco, firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis. Então, por que tem tantos nossos irmãos caindo? São irmãos, foram salvos? Sim. Nasceram de novo? Sim. Dentro da examinação pessoal que cada um vai fazer com a pergunta que eu fiz no início, né? Aqui da nossa exposição bíblica. Eu nasci de novo? Houve esse novo nascimento? O Senhor Jesus se revelou a mim e hoje Ele trata comigo de dentro para fora? Ou eu estou preso a uma fé das consequências externas? Porque alguém falou de mim nesse mundo cristianizado e eu sigo um Jesus do João, da Maria, eu sigo Jesus da Igreja Universal, eu sigo Jesus da Igreja Quadrangular, eu sigo Jesus da Igreja Presbiteriana, eu sei que ele existe, eu acredito que ele existe, eu sigo ele, mas ele nunca se revelou para mim, então eu permaneço morto nos meus pecados. E quando esse Jesus da Quadrangular não satisfazer mais a minha alma, de fora para dentro, eu vou trocar pelo Jesus da Presbiteriana. E quando esse Jesus da Presbiteriana não satisfazer mais minha alma, de fora para dentro, eu troco pelo Jesus da Wesleyana e depois da Batista. E eu nunca vou parar. Por que eu nunca vou parar? Porque a alma é insaciável. O que é imortal não pode ser saciado pelo que é mortal. O que é eterno não pode ser saciado pelo que é terreno. Eu só vou ser constante sempre quando o Senhor Jesus Cristo se revelar para mim. Então o Senhor Jesus se revelou para mim? Caso ele se revelou, o que eu devo fazer? Verso de número 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado à eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis. Então o Senhor se revelou para mim, mas se eu não firmar o meu chamado, eu caio.
Eu tenho que firmar o meu chamado no proposto do Senhor para mim, que é o fim de todos os problemas, de todas as dificuldades, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando a minha alma for livre desse corpo, embora o Senhor Jesus se manifestou para mim, se revelou no meu espírito, e eu criei nele por ele mesmo ter se revelado a mim, não pela igreja wesleyana, presbiteriana, batista, etc. Mas ele mesmo se revelou ainda em mim, a carne continua ali. Ela continua tentando seduzir minha alma. Ela não pode mais levar a minha alma para o inferno, mas pode manter o inferno nela, aqui. Pode mantê-la confusa, mantê-la deprimida, mantê-la abatida, porque eu não estou firmando a minha mente, o meu coração no objetivo certo, que é a vinda do meu Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que ele me preparou. Continua o verso 11. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Veja, irmãos, uma entrada nos será preparada. Nós não vamos entrar de qualquer jeito. Sabe, a gente não é aquele pobre coitado, aquele mendigo que um ricaço pegou na rua lá e levou para um restaurante que ele entra todo envergonhado. Ele entra todo envergonhado ali. Não, vem cá, tu vai comer comigo aqui nesse restaurante. Ele lá todo sujo, com vergonha de entrar. Não, irmãos. Se nós mantermos o nosso foco, se nós nos mantermos em relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, até a sua vinda, nós vamos entrar igual o ricaço. Igual o milionário entra no restaurante. Não com uma arrogância, uma presunção, não. Mas sabendo que nós seremos servidos pelos anjos de Deus, com a glória que nos será proposta, no corpo novo a qual ganharemos. Então, nos é ministrado uma entrada gloriosa no reino de Deus. Mas para isso nós temos que manter. Portanto, irmãos, procurar diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Porque se fizerdes isso, jamais caireis. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos leva, estando conosco, ele estando falando conosco, e o pecado que o impede de falar, o entristecer o espírito que o impede de falar, ele vai nos preparando para esse dia. Cada dia é mais glorioso para nós. Não porque melhorou ou decaiu, porque ficamos mais pobres, mais ricos, mais saudável, mais doente. Isso é irrelevante. Cada dia é mais glorioso, porque está mais perto da nossa entrada, amplamente gerenciada, administrada, para ser gloriosa no que nos está proposto. Agora, claro que se a gente vive uma vida sem o Senhor, tomando as nossas decisões pelos sentimentos que vêm de fora para dentro, claro que a gente nem quer pensar nesse dia, porque a gente sabe que a gente vai ter vergonha desse dia. Então, claro que a gente foge dos pensamentos de como será essa entrada. E claro que se ela aparecer hoje para nós, nós teremos vergonha dela. Porque a gente não está fazendo o que nos está sendo ensinado aqui. Portanto, irmãos, procurar diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Porque se fizerdes isso, jamais caireis. Porque assim uma entrada vos está amplamente ministrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não sereis negligentes em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver nesse corpo, animá-los através das recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu corpo, assim como o Senhor já me mostrou. O apóstolo Pedro, ele recebeu a revelação de que ele iria morrer como mártir pela igreja, por amor aos irmãos, né? Ele iria beber aquele cálice amargo de Marcos capítulo 9, se não me falha a memória, ou Lucas 9, onde os discípulos vão até Jesus e pedem um para sentar à sua direita e outro à sua esquerda. E o Senhor Jesus responde: acaso vocês vão poder beber o cálice que eu irei beber? E o próprio Senhor Jesus responde: sim, vocês vão beber. Então há um cálice para cada um de nós nesse mundo. Uns é um pouco amargo, uns é bem amargo, uns é amargo demais, mas Deus nunca nos dá um cálice mais forte que nós possamos suportar. Então o Senhor Jesus revelou para Pedro qual seria o cálice que ele ia beber nesse mundo, para entrar
com uma administração gloriosa para ele. E qual seria o resultado disso? Pedro sentaria ao lado do Senhor Jesus Cristo, junto dele, nos 12 tronos, destinado aos 12 apóstolos. Então aqueles 12 apóstolos beberiam um cálice maior do que o nosso. Então o apóstolo Pedro, sabendo que ia morrer, ele está chamando a atenção dos irmãos. Irmãos, o nosso corpo quer nos enganar, quer nos seduzir para esse mundo aqui. Satanás quer nos levar ao monte alto e oferecer família perfeita, carro, dinheiro, prosperidade. Mas o que nos está preparado é no reino do nosso Senhor Jesus Cristo que há de vir. O reino desse mundo está sob a administração de Satanás. Não do nosso Senhor Jesus. Quando ele vier em glória, ele vai restaurar o mundo e vai nos adentrar nesse mundo restaurado. Isso é o que nos espera. E o Senhor Jesus, em comunhão conosco, quer nos trazer essa alegria de dentro para fora do que nos está esperando. Então tudo aqui se torna irrelevante e secundário. Verso de número 12. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver nesse corpo, animar-vos através das recordações, sabendo que brevemente deixarei este meu corpo, assim como o Senhor já me revelou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais essas coisas sempre em vossa lembrança, porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas ocular da sua majestade, quando ele recebeu de Deus, o Pai, honra e glória, quando lhe veio uma voz magnífica do céu: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. E ouvimos essa voz, que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo, acrescento, da transfiguração. E temos também uma palavra de profecia, mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que brilhe em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Então nós vivemos num lugar escuro, irmãos. E a luz do nosso Senhor Jesus brilha de dentro para fora em nós. Vós sois o luzeiro, a luz do mundo, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, que um dia apareceu para nós, quando nós deixamos de crer nele, porque a igreja A, B ou C, o fulano A, B ou C falou dele para nós, quando ele se revelou a nós, ele é a luz que habita em nós e nos conduz para esse dia glorioso. Tem irmãos que estão com seus dias já em término, né? Já tem a sentença de morte dada por médicos, né? Tem pouco tempo de vida, 1 ano, menos, 2. Eles estão mais alegres hoje do que antes de receber esse diagnóstico. Porque eles estão felizes por estarem partindo e ir habitar com Cristo. Então é o ano mais alegre da vida deles, irmãos. Porque eles vão habitar na luz inacessível, na presença eterna do nosso Deus. E aguardar ali, numa ala de espera, chamado paraíso, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos corpos físicos que estão mortos e eles serão transformados sem a semente do pecado, e eles sairão dessa ala chamada paraíso, habitarão nesse corpo e estarão para sempre com Deus. Mas muitos que não estão em comunhão com Deus, dado ao diagnóstico, estão apavorados, estão com medo. Como que a gente vai ter medo de ir para o lugar mais lindo que existe, irmãos? Você consegue entender a gravidade disso? Como nós teremos medo de estarmos no lugar mais belo e perfeito? Como nós podemos acreditar que o Senhor Jesus Cristo está conosco se a gente tem medo da maravilha que é habitar no paraíso? Não faz sentido, irmãos. Por isso nós temos que restabelecer diariamente. Pedro ele fala: eu quero vos trazer a memória para que sejais diligente. Nós temos que restabelecer diariamente a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo.
para que de dentro para fora ele se comunique conosco e nos mantenha na alegria do Espírito, na bondade do Espírito, na paz do Espírito, na mansidão do Espírito, no domínio próprio do Espírito, que excede todo entendimento. O que todos víamos nós fazer antes de andar com o Senhor Jesus, eles ficam pasmados. Como que ele não faz mais isso e aquilo outro? Se nada mudou, a vida está do mesmo jeito. Porque muitos irmãos deixam o álcool porque conheceram uma mulher, ou a mulher conheceu um homem, e aquilo ali foi um objeto de sentimento, que preencheu um espaço ali, podendo substituir pelo álcool. Mas não tem nada a ver com Jesus. Se perdeu o marido, se perdeu a esposa, se perdeu o filho, volta para o álcool. Então muitos irmãos nominais, que talvez nunca conheceram Jesus, só da religião, eles eram alcoólatras por causa das dívidas que tinham. E Satanás deu condições para pagar as dívidas, até prosperar um pouco. Então isso supriu o efeito do álcool na alma. E agora o álcool que eles bebem é do dinheiro. Mas se tirar o dinheiro, a depressão, o medo, o vazio volta. E o álcool, droga até maior, volta com muito mais efeito. É o Senhor Jesus que está nos suprindo? Ou o nosso suprimento vem de fora para dentro? Se eu tirar o que eu tenho agora, como eu fico? Tem irmãos que fazem isso, irmãos. Eu já vi irmãos fazer isso. Eles se autoexaminam. Não precisam fazer. Eles não precisam. Eles não estão apegados, mas eles se autoexaminam, se provam para os demais e dão tudo que tem. O Zaqueu fez isso. Eu dou tudo que eu tenho aos pobres. O Senhor Jesus não pediu isso. Ele não tinha esse mandamento. O jovem rico, sim, ele teria que dar tudo para os pobres. Mas Zaqueu não precisava. Zaqueu ia restituir se ele roubou alguém. E o resto ele ia dar aos pobres. Ele se autoprovou. Porque ele adquiriu dinheiro por avareza, por amor ao dinheiro. Aquilo era o Deus dele. Mas quando ele creu em Jesus, estava bom para o Senhor Jesus. Ele não precisava provar nada. Mas ele se autoprovou, irmãos. Se eu tirar tudo que eu tenho, a minha fé, ela está baseada num cristianismo mundano e externo? Ou na glória que há de vir e na comunhão do Rei da Glória que habita no meu espírito e testifica no meu espírito que eu sou o ser mais feliz que existe nesse mundo? Mas, claro que nós sofremos na nossa alma sofrimentos justos de Deus, né? Que não estão relacionados a nós. Aos nossos parentes, às vezes, que estão perdidos em seus pecados, né? A compaixão que a gente tem de Deus nos gera uma tristeza por ver alguém passando uma necessidade. Nós temos sofrimentos, mas não está relacionado a uma necessidade de suprir a nossa alma. Que é as nossas alegrias, a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, ele vem de dentro para fora do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, se nele estamos, né? Existe essa questão, se nele estamos. Continua, eu não lembro o versículo, irmãos, que nós paramos. Tu lembra dele? Parou no 19. E temos também uma palavra de profecia, mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias, condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade é blasfemado. Então hoje o que nós temos, irmãos, é esse evangelho falsificado, externo, que blasfema o caminho da verdade, que não aponta para o alto, que não aponta para as nossas riquezas eternas. Pensa o homem lá atrás da cadeia, triste, vai lá, fuma a maconhinha dele lá escondido, tá lá, ganhou prisão perpétua, tá arrasado. Aí o carcereiro chama ele num lugar para ninguém ficar sabendo
e mostra um alvará de soltura que algum milionário lá conseguiu pagar um advogado e corromper o juiz, sei lá o que, ele tem o alvará de soltura dele. Em 15 dias ele será solto. Tu acha que ele vai fumar a maconha dele lá? Capaz, ele vai querer naquela cama se alegrar. As pessoas vão olhar pra ele, cara, o que tu tem? Tu tá diferente? Tá sorrindo à toa aí? Porque ele vê algo além daquela cadeia. Que lhe foi revelado. Que lhe foi revelado. E ninguém vai ver, só ele. Só que o evangelho que nos está proposto é dentro da cadeia. É uma maconhinha para dar uma alegriazinha, né? Uma metáfora, essa maconha pode ser dinheiro, pode ser as redes sociais, pode ser relação financeira, pode ser qualquer coisa. Qualquer compulsão. Enquanto o Senhor Jesus não nos revela a liberdade, que logo virá, a gente se apega a essas maconhazinhas, essas coisinhas aí, irmãos. Então esses falsos pregadores do evangelho têm pervertido a fé, têm pervertido o conhecimento de Deus, irmãos. Nós temos crido no Senhor Jesus Cristo por Ele se revelar a nós, ou porque nós ouvimos um desses falsos evangelhos, né? Hoje um irmão vai se batizar de novo, né? Porque ele crê que ele não era convertido ao verdadeiro evangelho, irmãos. É um exame pessoal nosso, irmãos. É um exame pessoal nosso, de cada um. Que nós temos que fazer, irmãos, urgentemente. Urgentemente. Mais do que fazer urgentemente uma aposentadoria, porque tarifaço Trump, etc. A cadeia, a porta vai se abrir, irmãos. E no dado momento nós sairemos dela. Para onde? Para onde nós iremos, irmãos? Continua no capítulo 3, para nós encerrar. Verso 1. Essa segunda carta, irmãos, escrevo em ambas quais desperto vossa mente, puras por meio de recordações, para que vos lembrei das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo isto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme a sua própria concupiscência, dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Irmãos, esses escarnecedores que virão dentro do nosso meio, eles o fazem por causa de uma base que eles seguem, andando conforme as suas próprias concupiscências. A nossa carne, ela foi corrompida pela concupiscência. O que é concupiscência? Desejo sem freio. Quando Adão pecou, todos nós que nascemos depois de Adão, nós nascemos sem freio na nossa carne. Então a nossa carne quer levar a nossa alma para o inferno. Primeiro, nunca deixando ela se converter ao Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados. E mesmo que creia no Senhor e seja salvo dos seus pecados, a carne continua tentando nos afastar da comunhão com o nosso Senhor, porque ela está concupiscente. Não sei se essa palavra existe, né? Ela está concupiscente. Isso quer dizer que a concupiscência significa desejos sem freio. Então, os desejos são saudáveis, Deus criou, né? Olhos, desejos para os olhos, tato para o tato, paladar para o paladar, hormônios, testosterona, tudo isso Deus criou. Só que eles perderam os freios no pecado. Então esse falso evangelho, ele libera a nossa alma a seguir a carne. E a carne não tem freio. E o que não tem freio vai se espatifar, se autodestruir. E a nossa carne não quer ir sozinha. Porque carne e sangue, como diz 1 Coríntios capítulo 15, não é do reino dos céus. Essa carne não vai para o reino dos céus. Deus não pôde salvar a carne, irmãos. Quando Deus disse para Adão, morrereis, literalmente, Deus seria mentiroso se nós pudéssemos ser salvos na carne. Então a carne continua morrendo. Todo dia a gente vê os túmulos aí, os carros das funerárias passando, as pessoas continuam morrendo. Mas o nosso espírito é salvo. Quando o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo se revela a nós. Então nós convertemos a nossa alma através do Espírito.
ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a carne tenta converter a nossa alma a ela. As paixões que habitam em vossa carne, diz o apóstolo Tiago, desejos sem freios. Então Satanás pega todo o mundo e vai criando coisas, tecnologias, aceleramento, porque não tem freio, quer acelerar cada vez mais, né? Imagina, alguém quer matar você no carro, né? Quanto mais acelerado tiver o carro, maior é a chance de você morrer. Se o carro tiver a 5 por hora e bater, você não vai morrer. Então o Satanás quer acelerar a nossa carne cada vez mais. Então ele vai criando um mundo cada vez mais acelerado. E a nossa carne quer levar a nossa alma junto, irmãos. Então, toda essa fantasia que eles inventam vem da onde? De fora para dentro, através das concupiscências da sua carne. Então, meus irmãos, devemos refletir primeiramente. O Senhor Jesus se revelou a nós? Ou ainda cremos pela presbiteriana, pela católica, pela wesleyana, pela batista, por um colega de trabalho que falou Jesus para nós, e a gente gosta, esse movimento cristão deu sentimentos bons à nossa carne, de fora para dentro. Ou um dia nascemos de novo realmente. E se nascemos, permanecemos, o apóstolo Pedro, ele nem estava aí com a morte dele. Os últimos dias que ele tinha, ele queria trazer a memória dos irmãos. Permaneçam, 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 permaneçam. No que há de vir, no que há de vir, no que há de vir. Que a vida eterna é a glória que nos está proposta, irmão. Então nós andaremos tão mais rápido que qualquer cometa, foguete, qualquer coisa inventada pelo próprio Deus no que tange a matéria ou pelo homem. Poderemos acelerar o nosso corpo novo que teremos a velocidade inimaginável e não iremos bater em nada, porque haverá um GPS em nós de localização 100% precisa, irmãos. Mas hoje nós precisamos pôr freio na nossa carne e analisar esses sentimentos. Eu estou triste, depressivo, etc. Vem de fora para dentro ou de dentro para fora? O que está errado no meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Que eu tenho que mudar, largar, etc. Amém, meus irmãos. Amém.